Olá, sejam muito bem-vindos à TV do Parlamento Municipal. Está no ar o Jornal da Câmara. Pescadores pedem ajuda do Legislativo para evitar remoção de famílias na zona sul da capital. A Comissão de Saúde apresenta relatório das atividades em 2024. E ainda prorrogado por mais 2 anos, isenção de ISS-QN para o transporte público. Essas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Moradores da Vila dos Pescadores, no bairro Vila Assunção, zona sul da capital, participaram de reunião da Comissão de Habitação nesta semana. A comunidade pediu ajuda do Legislativo para reverter decisão judicial que determina a retirada de todas as casas do local por estarem em área irregular. A Vila dos Pescadores surgiu em 1941, formada por famílias que tiveram que sair da Ilha da Pintada devido à enchente histórica que atingiu a capital naquele ano. Elas se firmaram numa estreita faixa de terra às margens do Guaíba e levaram junto a tradição da pesca artesanal. Kleber nasceu e cresceu na comunidade, que fica no bairro Vila Assunção. Mas há mais de 10 anos o morador vive, assim como outras 240 famílias, a apreensão de ter a casa removida. Uma ação judicial impetrada pelo Ministério Público solicita a retirada das residências. Segundo o MP, a vila está numa área irregular, impedindo a duplicação da Avenida Guaíba e colocando em risco o meio ambiente da região. A pista ela larga na comunidade, um segmento de 700 metros e depois ela volta. Então quer dizer que não mexe na parte rica, não mexe no empresariado, não mexe nos clubes, é só a comunidade. Entendemos como uma empresa social. Há cerca de 15 dias, a comunidade foi informada sobre uma decisão judicial que obriga a prefeitura a reassentar os moradores em outro ponto da cidade. Conforme André Machado, secretário municipal de habitação, o governo é contra a retirada das famílias. Já houve uma decisão judicial de 2016 obrigando o reassentamento. E agora, neste ano, o Ministério Público entrou com pedido de execução da sentença. Eu destaco que nesta gestão do prefeito Sebastião Melo, desde 2021, ao menos, nós estamos trabalhando, isso já nos antecedia, com a possibilidade da regularização fundiária daquele espaço. Fizemos reuniões, discutimos dentro da CETARF, que é a Câmara Técnica que trata da regularização fundiária no município. E esse ano nós somos surpreendidos com essa ação. E eu digo surpreendidos por quê? Porque nós temos muitas situações infinitamente mais graves do que a situação da Vila dos Pescadores, que inclusive lá temos casas bem estruturadas, famílias que vivem lá uma vida inteira para atender nesse momento. A reunião da COTAB foi conduzida pelo presidente da comissão, vereador Giovanni Culau, do PCdoB. O tema foi sugerido pelo vereador Giovanni Bill, do Podemos, que não faz parte da COTAB, mas levou a demanda aos colegas. Após as manifestações dos moradores, representantes da Prefeitura e da Defensoria Pública, ficou decidido que a comissão vai propor um projeto para alterar o regime urbanístico do local. O objetivo é anexar a medida ao processo a fim de reverter a decisão judicial. Nós temos uma decisão judicial e nós estamos buscando os mecanismos legais dentro do Legislativo para reverter. Um deles é que foi identificado aqui na comissão hoje. É uma mudança no gravame viário, porque uma das condenações ali que se deu via o Ministério Público é que a comunidade está dentro de um gravame viário, né? Então, o Legislativo pode fazer essas mudanças, já fez ao longo da história do plano diretor da cidade mudanças do gravame viário e a gente vai estar fazendo um projeto, uma emenda aqui da comissão, né, endossada para os demais vereadores para a gente fazer essa mudança do gravame viário. O que eu vi hoje na reunião, tá? Muita união, muito apoio em relação da comunidade com comunidade. Esse manifesto deles de mudarem ali o gravame da avenida para reduzir, é ótimo. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente apresentou o relatório das atividades em 2024. A Cosman encerra o ano com a realização de 41 reuniões ordinárias. Segundo os parlamentares que integram a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, o ano de 2024 foi bem proveitoso para a Cosman. Hoje foi realizada a última reunião da comissão e foi apresentado também o relatório final de atividades, que aponta aí 79 pareceres, 3 audiências públicas e 41 reuniões ordinárias, inclusive para a prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Ao longo do ano foram debatidos diversos assuntos. A Cosman foi conduzida pela presidência da vereadora Lourdes Sprenger, pela vice-presidência
presidência da vereadora Mônica Leal e também contou com a participação dos vereadores Aldacir Olibone, Ramiro Rosário, Cláudia Araújo e psicóloga Tanise Sabino. A reunião foi rápida e objetiva. A presidente da Cosman, vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, relembrou que este ano foi atípico para a comissão, já que, em função da enchente, por cerca de 60 dias as reuniões foram interrompidas. A parlamentar ainda agradeceu o apoio dos colegas integrantes de comissão. Nós tivemos pautas como dos acidentes climáticos, que foi muito importante, a saúde pública. Isso nos auxiliou bastante a dinamizar algumas pendências na saúde, nos hospitais, meio ambiente também. Cada vereador trazia suas pautas. E os encaminhamentos que a gente conseguiu, soluções também, constam todos em relatórios. Foi um ano que se trabalhou bastante, muitos pareceres, e a gente se sente honrada de ter participado novamente da comissão, que eu gosto muito desta comissão, para buscar, assim, na saúde humana, algo assim que preocupante. Nós sabemos da crise nacional, estadual, municipal, nem todos têm um atendimento como a gente gostaria, as pendências de cirurgia, as pendências de consulta, mas nós intermediamos o que foi possível e desejamos que a equipe que fique continue atendendo o meio ambiente, a saúde pública e aos animais. Representantes do Conselho Municipal dos Direitos Humanos alegam que estão com dificuldade de encaminhar demandas da população LGBTQIAPN+, em situação de rua e com deficiência. Eles reclamam da falta de estrutura para desenvolver o trabalho. O assunto foi debatido na última reunião do ano da SEDECOM. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos afirmou que a entidade está sem sede própria e não tem e-mail para receber denúncias da população. Não temos um telefone de contato que a gente possa divulgar e diga para a comunidade que está sendo violada, diz que para tal número que nós vamos nos encontrar. Nós não temos um e-mail específico do Conselho que nós consigamos abrir enquanto conselheiros. Quem tem acesso ao e-mail lá, Conselho de Direitos Humanos, @prefpoa, são somente os servidores da Prefeitura. Nós não temos identificação, nós somos conselheiros que poderíamos fazer a fiscalização de violações, no entanto nós não temos um crachá, um documento que nos identifique enquanto conselheiros. Além disso, representantes de vários segmentos da população aproveitaram a reunião para expor as principais dificuldades. O coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua disse que faltam vagas em albergues em Porto Alegre. Em casa de passagem, enfim, né? E o curto espaço de tempo que essas pessoas podem permanecer na casa, né? Então, 15 dias fora, 15 dias na casa, daí tem que ficar 30 dias fora para poder retornar, principalmente os albergues, né, que popularmente são chamados, mas que são casa de passagem e que não atende toda a demanda, né, de pessoas que precisam. A presidente do Conselho pelo Fórum ONG AIDS disse que a população transexual e travesti da capital não tem acesso a políticas de inclusão social. Hoje, um hétero, uma mulher cisgênero, um homem cisgênero, ele consegue a casa, eles conseguem todo esse auxílio. Uma travesti que hoje está na rua não consegue nada. É sempre enrolação. Então, não conseguimos nada até agora. A presidente do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência frisou que é urgente avançar nos direitos de uma população cada vez mais representativa. Buscando os nossos direitos, buscando a dignidade humana e tentando garantir que essas pessoas estejam vivendo em plenas condições de acesso. Hoje aqui em Porto Alegre a gente sabe que temos muito que avançar ainda nessa pauta. Nós buscamos o reconhecimento do movimento das pessoas com deficiência e a efetiva inclusão. O fundador do Movimento de Justiça e Direitos Humanos, referência na área, analisa que Porto Alegre já foi uma capital avançada no tema. Porto Alegre, de uma cidade civilizada, de uma cidade observadora dos direitos humanos, hoje é uma cidade violadora dos direitos humanos. É isso que se trata, não é? Nós temos um poder executivo que diariamente viola os direitos humanos dos porto-alegrenses, não é? Eu quero dizer que isto é, quando sonega a educação, quando sonega a saúde, quando não assiste as pessoas nas suas necessidades, não?
Entre os encaminhamentos da comissão para o ano que vem está a organização de relatórios anuais de violação de direitos em Porto Alegre, em parceria com os 27 conselhos populares. Receber deles próprios, né, nas suas áreas específicas, seja PCD, que é pessoas com deficiência, seja a questão LGBTQI a mais, seja a questão da negritude, seja da faixa etária, dos idosos, ou seja, todas as questões que de alguma maneira, né, precisam de intervenção do poder público, no caso da prefeitura, passam por aqui e nós temos que levar, e fazemos isso com muito orgulho, adiante essas demandas que são, repito, específicas, mas elas são de todos. O objetivo da reunião da SEDECOM era ouvir as demandas da comunidade. A prefeitura não foi convidada a participar. Na Comissão de Educação, os parlamentares trataram sobre a inserção de jovens com deficiência nos postos de trabalho. A última reunião da Comissão de Educação em 2024 tratou sobre o Programa de Trabalho Educativo. O PTE tem como objetivo possibilitar aos alunos com deficiência intelectual experiências educativas com possibilidades de aprendizagem através do trabalho, buscando maior interação social, autonomia e ação. O encontro foi sugerido pelo vereador professor Alex Fraga, do PSOL. Segundo ele, o programa possui limitações. Já que esse programa é um programa que disponibiliza, né, vagas de estágio para os nossos estudantes, né, que estão ali terminando e egressos da nossa rede municipal, nós precisamos reforçar esse programa, ampliar as vagas, né, ampliar o público atendido, porque a quantidade de jovens que precisa desse atendimento ela é gigantesca, né? Sabemos que o público-alvo ele é muito maior, né? Então a cidade de Porto Alegre, né, precisa oferecer mais espaços como esse, ampliar o número de vagas para que o atendimento para os nossos jovens com algum tipo de deficiência possa, né, ser efetivado aí e garantir, né, o pleno exercício da sua cidadania. Conforme a coordenadora de equipe de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Renata Ribeiro Pardal, em novembro deste ano, 48 alunos se formaram no PTE. Grande parte deles está inserido no mercado de trabalho, entre universidades, redes de supermercado, farmácias e setores públicos. Conforme a coordenadora, a SMED já possui planos para o próximo ano. Então, para 2025, nós temos bastante planos assim com as professoras, né, de compor juntos seminários, participação mais efetiva, né, também da nossa equipe, né, dessa equipe nova nessa gestão, para acompanhar os processos, para fomentar também, como nós conversamos aqui, né, novos espaços de atuação para esses alunos. Denise Francisco, orientadora educacional da Escola Eliseu Paglioli, destacou que o PTE é essencial e que, graças a ele, os alunos participantes aprendem a ser cidadãos de verdade em diversos aspectos. Eleva muito a autoestima, se tornam mais autônomos, se tornam mais felizes, se tornam mais responsáveis pelo uso, inclusive, né, do dinheiro, sabem manejar melhor, né, fazem planos para a vida, né, então é uma conquista para eles, né. Entre os encaminhamentos do encontro, o vereador professor Alex Fraga destacou que para 2025 é necessário que as vagas disponíveis no Legislativo Municipal para pessoas com deficiência precisam ser preenchidas como uma medida da Câmara fazer a sua parte no projeto. Eu solicitei ao presidente Marcelo Bernardi que fizesse um encaminhamento de um comunicado, né, pautando justamente a necessidade de que a Câmara de Vereadores, que tem 10 vagas disponíveis, complete, né, esse quadro, porque infelizmente nós temos apenas 3 estagiários desempenhando as suas funções das 10 vagas possíveis. Então a Câmara tem que fazer a sua parte para poder absorver esses jovens, né, e fazer a sua parte para contribuir que eles possam justamente se inserir melhor à sociedade. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que altera requisitos para a formação de bombeiro civil no município.
De autoria do vereador Ayrton Ferronato, do PSB, a proposta aumenta a carga horária do curso de formação para bombeiro civil de 306 para 573 horas. Pela matéria, só poderão realizar o curso pessoas com idade mínima de 18 anos e com ensino médio completo. A grade curricular deverá compreender conteúdos relacionados aos primeiros socorros, atendimento de emergências em áreas públicas, entre outros. Os detalhes você pode conferir no site do Legislativo, o camarapoa.rs.gov.br. Os vereadores também aprovaram um projeto de lei do Legislativo que propõe alterações no regulamento das feiras na capital. De autoria do vereador Idenir Sequim, do MDB, a matéria estabelece que a banca será regular somente com a presença do titular ou auxiliar durante todo o horário de funcionamento da feira. Uma emenda também foi aprovada junto ao projeto. De autoria da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, o texto permite a transferência da autorização dos feirantes somente em casos de desistência, falecimento ou invalidez permanente do titular. Mercadão é uma reivindicação antiga dos expositores, dos feirantes como um todo, que vai facilitar a vida deles, dos ajudantes deles, que com 3 anos eles ficam aptos a seguir o seu parente mais próximo, ou seguir aquele que é o verdadeiro titular da banca, que ele possa passar para alguém que tenha no mínimo 3 anos. Outro projeto de lei do Legislativo, também aprovado na sessão de segunda-feira, cria o movimento Articulação e Mobilização Evangélica para atuar em situações de desastres. De autoria do vereador Hamilton Sosmaier, do Podemos, a matéria busca organizar ações de enfrentamento a desastres por meio de uma articulação entre sociedade civil e poder público. Entre as iniciativas estão a permanente atualização dos mapas de áreas de risco e a apresentação de espaços disponíveis para recebimento temporário de famílias desabrigadas. A importância de fazer com que haja um cadastro dessas instituições que podem prestar um serviço social, ser um braço estendido do governo em tempos de calamidade. Como foi o que aconteceu agora. A gente sabe que, por exemplo, nós tivemos aí mais de 20 mil pessoas abrigadas por instituições religiosas, né, de várias naturezas, e que puderam ser esse braço estendido. Se não fossem as instituições, não teria como abrigar as pessoas nesse período que foi a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul. Uma emenda de autoria da vereadora Cláudia Araújo, do PSD, também foi aprovada. O texto propõe encontros de alinhamento entre as igrejas evangélicas, casas de religião de matriz africana, centros espíritas ou de qualquer outra religião devidamente cadastradas e atuantes na capital. E os parlamentares aprovaram ainda a prorrogação da isenção do ISS-QN por mais 2 anos para o transporte público da capital. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei complementar prorroga até o final de 2026 a isenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza para o transporte coletivo e lotações. A legislação em vigor estabelece o término dessa isenção no final deste ano. Para o líder do governo na Câmara, a aprovação era necessária como uma garantia de manter acessível o valor da tarifa no transporte público da cidade. Esse projeto é para viabilizar o transporte coletivo de Porto Alegre para que a passagem continue a mais barata do Brasil. Isso não quer dizer que se mantenha a tarifa indefinidamente, mas se fez esse projeto para se manter a passagem mais barata. Nós conseguimos fazer esta votação, uma votação importante, a Câmara entendeu e foi aprovado com o voto da grande maioria dos vereadores. Mas, para a oposição, o projeto não é benéfico para o transporte do município. A vereadora Karen Santos alega que, dessa forma, não vão ocorrer melhorias para a população que depende do ônibus para se locomover. A passagem de Porto Alegre é a 10ª mais cara do país. Ela só não é mais cara porque o município vem concedendo recursos públicos para manter, a tarifa no preço de R$ 4,80. E essa narrativa que está sendo construída foi a mesma narrativa
iniciativa para demitir os cobradores, para tirar as isenções dos finais de semana, para retirar, colocar critérios socioeconômicos para o tri escolar e para vender a Carris. E a crise do transporte segue. A gente tem índices de quebra que diz respeito àquilo que está em contrato, índices de atraso. A gente teve várias políticas que limitaram o acesso da população, menos pessoas estão utilizando transporte e hoje o custo do transporte é pago somente na roleta e a concessão. Ou seja, quanto menos benefícios, menos pessoas utilizando o transporte e mais vai ter que ter aporte do poder público. Então é uma lógica que aprofunda a crise. Os parlamentares também aprovaram a emenda 2, de autoria do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, que reduz de 5% para 2% até o fim de 2036 a alíquota de ISSQN para os serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cartões de apostas, sorteios, prêmios, inclusive decorrentes de títulos de capitalização e congêneres. Também foram aprovados outros 2 projetos de autoria do Poder Executivo. Um que autoriza a Prefeitura a contratar operação de crédito externo junto à Corporação Andina de Fomento, que é o Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe. E outro que cria o Museu de Arte do Paço, estabelecendo suas finalidades, atribuições e organização. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Até a próxima!